Vou começar o treinamento aqui da parte de relatório de layout. Meu nome é André. A gente vai começar mexendo um pouco aqui na parte do NReport. Primeiramente eu vou mostrar como criar um relatório do zero, tá? Posteriormente vai ser repassado a questão de como duplicar relatórios, como as configurações da pasta usuário, enfim. Mas primeiramente eu vou mostrar como criar um relatório aqui do zero. Essa tela do NReport aqui é a parte da seleção, é onde vai ser adicionada as tabelas. Nesse exemplo de hoje eu vou mostrar primeiramente um relatório da parte da folha de pagamento, tá? Para adicionar uma tabela aqui na seleção, basta você arrastar ela ou dar um duplo clique que ele mesmo adiciona por conta. Vou adicionar primeiramente a tabela de pessoa e contrato, que são as duas tabelas essenciais para fazer o vínculo com as demais. Pode observar que quando eu coloco o contrato, ele já me pede para fazer a ligação de forma automática, tá? Mas caso eu não queira, eu posso só cancelar e adicionar a ligação de forma manual também. Pode ser feito de ambas as formas. Para fazer a ligação, basta você segurar o mouse no campo que você quer e soltar em cima do campo que você quer fazer a ligação. Aí ele vai fazer a ligação aqui de forma automática daí. Esse primeiro relatório que eu vou mostrar para vocês, ele vai ser só um relatório que vai mostrar algumas informações da pessoa, algumas informações do contrato, alguns filtros básicos, e posteriormente daí vão estar adicionando a questão do código Delphi, enfim, para gerar duas telas e fazer um exemplo de um contrato também, tá? Nesse primeiro momento eu vou estar adicionando aqui os campos que eu preciso da função contrato, seriam código empresa e código do contrato. Para adicionar eles também, basta dar um duplo clique em cima do campo, e eles vão aparecer aqui na parte de baixo. Ele aparece aqui o nome do campo, o nome da tabela. Vou adicionar também a data de admissão e o nome do funcionário. Só essas informações a princípio. Pode notar que quando eu venho aqui em layout, ele também já não tem nenhum parâmetro por padrão, né? Ele vem sem nenhum parâmetro, só o parâmetro ordenar, mas também vem sem nenhuma configuração. E aqui é a tela do layout, onde vai ser configurado toda a parte do layout do relatório. Se eu clicar em visualizar por enquanto, como eu não tenho nada no layout, né, ele vai me trazer como se fosse um SQL aqueles campos que eu adicionei. Como eu adicionei só empresa, funcionário, data de admissão e nome, ele me traz somente essas informações aqui. Caso eu queira fazer algum filtro, seria na própria seleção aqui, por exemplo, o filtro de empresa. Eu posso dar 2 cliques aqui no campo, ele vai me trazer essa janela de editor de coluna aqui. Aqui eu posso também estar alterando o apelido, que é o nome do campo, mas normalmente a gente não utiliza, só em alguns casos bem específicos, mas a gente também não recomenda muito ficar alterando o nome do campo aqui, até porque fica mais fácil na hora de criar o layout e você decorar o nome do campo da tabela, enfim, ou saber qual o nome do campo da tabela que você quer adicionar. Aqui também pode ser adicionada a ordenação, se você quer ordenar por código de empresa, por exemplo, do maior para o menor, ou do menor para o maior, ou do maior para o menor, conforme você precisa aqui. Mas para adicionar um filtro, seria nessa outra aba aqui de filtro mesmo. Basta alterar essa parte do comando para inclusion. Se você deixar igual a, o filtro vai ser criado da mesma forma. Mas adicionando dessa forma aqui, você só vai poder selecionar, nesse caso, como é código empresa, né? Uma empresa somente. Quando você coloca em inclusion, ele te permite selecionar, fazer a seleção múltipla também desse filtro.
Aqui em valor, por padrão, a gente sempre coloca P e o nome do campo. Então, P código empresa, que é o parâmetro código empresa. E quando você clica agora em layout ou visualizar, ele já vai trazer aqui. Empresa, aquela questão dos 3 pontos para fazer o filtro igual tem dentro do sistema, né? Ele também permite fazer seleção múltipla, por exemplo, 1, 2, 5 aqui. Ele permite fazer seleção múltipla. Se eu tivesse deixado lá como igual, em vez de deixar como inclusion, ele não ia permitir esse tipo de operação aqui. Se eu der um visualizar agora, trouxe bem menos registros. E só as pessoas da empresa 1, 2 e 5. Então o filtro deu certo. Na questão do parâmetro, se quiser validar o parâmetro que foi criado aqui pela inclusion, você pode vir aqui em exibir, configurar parâmetro, e ele vai estar aqui, ó, P código empresa, ele gera de forma automática, tá? Assim que você adiciona ali no filtro, ele vai gerar para você o parâmetro de forma automática. Aqui você pode alterar, por exemplo, a legenda do parâmetro. E algumas outras questões, principalmente aqui embaixo, que a gente utiliza mais. Se o campo ele é obrigatório ou não, se ele permite ou não seleção múltipla. Tá? Então, nesse caso, se eu colocar aqui como requerido, ele vai ficar em negrito aqui, e se eu não preencher ele não vai me deixar dar prosseguimento. Eu vou mostrar aqui um pouquinho a parte do layout, como que ele funciona. Por padrão, ou quando você criar um relatório novo, do zero, ele vai vir sempre assim, com cabeçalho e 2 rodapés. Para editar isso, pode dar um botão direito aqui em organizar seções, ou pressionar a tecla F5. Ele vai abrir essa questão das definições aqui. Nas definições dá para ver que ele já tem adicionado por padrão um cabeçalho de relatório, de página, e um rodapé também de página e de relatório. E esse detalhe zero. Como que funciona a questão dos cabeçalhos? O cabeçalho do relatório, ele vai ser listado somente no início do relatório, e o cabeçalho de página, ele vai ser replicado uma vez para cada página. Essa é a diferença deles dois. Aqui, para dar o exemplo, eu vou tirar o de relatório e vou deixar somente o de página, para o nosso exemplo aqui. Essas linhas azuis aqui são o que delimitam o cabeçalho. Né? Então, do início até essa primeira linha azul é o cabeçalho de página. Aqui dentro é o detalhamento do detalhe zero. E aqui embaixo o rodapé. Então, como que funciona essa questão do detalhe zero? Eu vou adicionar aqui também o botão direito, adicionar objetos. Aqui pode ser feito de diversas formas. Por exemplo, se eu quiser adicionar aqui o código da empresa, eu posso arrastar e soltar. Que ele vai gerar os dois campos aqui para mim. Um que seria a legenda do campo, né? No caso, empresa. E o campo de baixo que ele me gera aqui é o step_1.código empresa. Que na verdade é o que ele vai buscar no banco e vai trazer o código da empresa. Por que aparece step 1? Aqui na seleção, se você olhar aqui no rodapé, logo abaixo aqui do campo da empresa, bem no canto esquerdo inferior aqui, ele está escrito step_1, que é o padrão do relatório. Sempre que você criar um relatório, ele vai vir com essa seleção step_1. Então, por padrão, para adicionar os campos ali no layout, é sempre step_1, ponto, o nome do campo. No caso aqui, código empresa, código func contrato, enfim, o campo que você precisa adicionar. Sempre vai ter essa mesma sintaxe. É step_1, ponto, o nome do campo. Para adicionar aqui no layout também nada impede de você adicionar, por exemplo, uma etiqueta. E digitar aqui dentro dela o nome do campo também vai funcionar. Eu vou fazer um cabeçalho simples. Só para mostrar a questão do nome da empresa aqui. Número da empresa, desculpa. E aqui dentro do detalhe zero eu vou adicionar o código do funcionário.
nome dele e a data de admissão. Eu vou só copiar aqui para mexer também a parte das etiquetas para cima e para baixo aqui no layout. Você pode utilizar o Ctrl e as setas do teclado. Ele ir um pouco para cima, um pouco para baixo, conforme você precisa. E aqui eu vou adicionar o step underline 1 ponto e o nome do campo. Da mesma forma que veio lá por padrão no código da empresa. Aumentar o tamanho da etiqueta também, você pode estar utilizando o mouse, aqui na bolinha azul, no quadradinho azul, e puxar ele para o lado, ou também pode segurar o Shift e ir com a seta do teclado que ele vai aumentar ou diminuir o tamanho, dependendo para a direção que você apontar. Quando eu for gerar isso aqui, agora que eu tenho um layout, ele vai me trazer dessa forma. E se eu quiser consultar no modo SQL, dá para consultar por aqui também. Tá? Eu vou adicionar mais empresas aqui. Se você vier aqui na parte do SQL, ó, dá para ver que ele tem a empresa 1, 2, 3 e 5. Mas aqui na parte do layout ele só trouxe empresa 1. Porque aqui no meu layout eu defini ela como cabeçalho de página, né? Então no início da página, a empresa que estava aqui era 1. Mas daí esses dados vão ficar um pouco estranhos, porque tem 3 empresas aqui, mas todas parecem que são da empresa 1. Pelo menos visualmente falando, né? Então como que eu posso fazer para fazer uma quebra por empresa, por exemplo? Nesse caso, em vez do cabeçalho de página, é mais recomendado utilizar o cabeçalho de grupo. Para que serve o cabeçalho de grupo? Você vai selecionar um campo e ele vai fazer uma quebra por aquele grupo que você selecionou. Então, nesse caso que eu vou adicionar o grupo por código empresa, quando eu der um finalizar, ele vai criar aqui esse outro cabeçalho com o nome do campo que eu adicionei, né? Step underline 1 ponto código empresa. E se eu pegar essas mesmas informações e jogar aqui para baixo, eu vou aproveitar e tirar aqui o cabeçalho de página, que eu não vou mais utilizar. Rodapeio o cabeçalho. E agora, cada vez ele faz a quebra para mim. Esse espaço em branco aqui embaixo é o rodapé, que eu deixei aqui. Mas eu posso, por exemplo, tirar o rodapé ou diminuir aqui para diminuir o espaço. Então, o NRippert ele funciona da seguinte forma. Ele sempre vai gerar o cabeçalho, o detalhe, enfim, exatamente do tamanho que ele está aqui. E vai replicar ele conforme a configuração. Então, agora diminuir um pouco o espaço em branco. Se eu quiser, eu posso diminuir um pouco mais aqui. Ele também vai diminuir aqui, na hora da geração. Então aqui agora está separando a empresa 1, todos os funcionários da empresa 1, e assim por diante. A parte do cabeçalho está gerando aqui por empresa, né? Então ele vai gerar a empresa 1, a parte do cabeçalho que eu criei, né? O nome dos campos aqui em cima, que seriam essa parte aqui. E o detalhe 0 ele vai repetir uma vez para cada linha do SQL que ele tem. Então aqui você pode notar que o primeiro funcionário é o Ricardo, o segundo é a Andrea. Se eu vou validar aqui, é a ordem que ele gera aqui no SQL. Se você quiser também conferir a questão do qual comando ele está executando, pode vir aqui em SQL, ele vai mostrar bem certinho o comando que ele está executando.
Se eu editar o SQL aqui e adicionar outra cláusula, adicionar alguma coisa, ele não vai fazer efeito nenhum, tá? Ele só... Essa tela do SQL serve só para você ver o SQL que ele está executando mesmo. Não tem como você digitar um SQL aqui e ele transformar isso num relatório, por exemplo. Eu posso até vir aqui e apagar o SQL. Quando eu for visualizar, ele vai continuar da mesma forma. Se eu voltar para o SQL, ele vai voltar para a forma que estava antes. Então é mais só uma questão de... Caso eu queira ver mesmo como está o SQL, se tem algum erro, alguma coisa que não está... Algum funcionário que não está buscando, eu quero descobrir o porquê. Nesse tipo de situação, normalmente a gente utiliza a parte do SQL aqui. E daí, se você copiar esse comando e jogar no NSQL, por exemplo, ele vai trazer o mesmo resultado que traz nessa... Quando você clica em visualizar grade. Tá? Aqui na parte de filtros também, para adicionar, por exemplo, o filtro de código do funcionário, seria a mesma coisa aqui para adicionar o filtro de empresa. Aqui em filtro, vou colocar como inclusion. E aqui embaixo é só digitar e o nome do campo. Fazendo dessa forma, ele vai buscar por padrão a configuração que tem para esse campo. Então, quando eu vier aqui em Layout, ele traz os 3 pontinhos aqui. Você poder selecionar o funcionário exato que você precisa. E da mesma forma da empresa, se eu deixar vazio, ele vai listar todos. E eu também posso vir aqui na seleção em exibir, configurar parâmetro. Deixar ele como obrigatório, enfim. Aqui nessas setinhas eu posso trocar a ordem, por exemplo, se eu quiser deixar por algum motivo empregado antes da empresa. E ficaria dessa forma daí. Aqui em configurar parâmetro, essas informações podem ser alteradas. Questão de se o campo é ou não requerido, pode ou não fazer seleção múltipla. O nome da legenda, né? Se eu não quiser, por exemplo, que apareça código do empregado, código do funcionário, por exemplo. Se eu der um OK aqui em layout, ele vai alterar aqui o nome. Outra coisa interessante também no cabeçalho de grupo é essa questão aqui. Nos cabeçalhos detalhes tem essa setinha do lado do nome do cabeçalho. Quando se clica nela, tem algumas opções também. Para não omitir a impressão, para não aparecer. Aqui, se o cabeçalho tiver rodapé, vai estar marcado. E aqui em personalizar grupo, você pode colocar aqui a parte de começar nova página. E quando você for gerar, ele vai gerar uma página por empresa. Ele faz uma quebra por empresa daí. Como o meu cabeçalho é de empresa, né? Quando eu coloco ele para começar uma nova página, cada vez que tiver uma nova empresa, ele vai gerar uma página nova. Tá? No relatório de listagem, normalmente é assim que a gente faz. Eu vou mostrar só a questão de adicionar uma tabela que tem histórico, por exemplo. Adicionar aqui a func cargo. Pode ver que por padrão, quando eu dei 2 cliques, ele já fez a ligação com a func contrato. Os campos de empresa e funcionário aqui. Ele faz isso de forma automática. A única coisa que teria que ter um pouco de cuidado nessa questão da forma automática é quando você vai adicionar, por exemplo, tabela de município, tá? Porque o município, se você tiver uma tabela para trazer informações da filial, por exemplo, e outra tabela para trazer informações do funcionário, e adicionar a tabela de município, ele vai ligar nas duas ao mesmo tempo. Como ele vai ver que tem os campos similares, né, nas duas tabelas, ele vai ligar nas duas. Então, se você quiser trazer, por exemplo, um campo do município da filial, você vai ter que tirar a ligação com o funcionário, por exemplo. Tem que ter cuidado só nessas tabelas que tem muitos campos em comum, porque como ele vai ligar em todos que são similares, pode ser que ele ligue nos dois e não traga o município da forma que você precisa. Tá? Aqui agora que eu adicionei o func cargo, vou adicionar a tabela cargo também, que é onde a gente pode buscar o nome. A descrição do cargo. Então eu vou adicionar aqui a parte da descrição. Se eu for visualizar agora, e olhar aqui na grade, pode ver que alguns funcionários, como esse 107 aqui, por exemplo, aparecendo 2 vezes, em 2 cargos diferentes. Por que isso? Se eu adicionar a data, vai ficar mais fácil a gente visualizar ali.
Poderá que ele teve um cargo aqui dia 1/3/2003 e um cargo novo dia 23/12. Tá? Então, essa tabela de cargo, a função de cargo, ela é um histórico de cargo. Então, para cada alteração, ele vai listar uma vez. Tá? Pode olhar até aqui que ele está gerando 2 vezes o Nereu, aqui da empresa 1. Gerando 2 vezes. Eu vou adicionar aqui também mais uma etiqueta de cargo, só para a gente acompanhar de forma mais fácil. Vou adicionar aqui o campo, f_1, ponto, desk cargo. O campo que a gente adicionou lá na seleção. Aqui dá para acompanhar melhor daí. Como que eu faço para fazer um filtro para ele trazer somente o cargo atual, somente um cargo a partir de uma data específica? Normalmente a gente faz da seguinte forma. Aqui em cima, próximo aqui do inserir, tem esse mais SQL aqui, que é adicionar seleção. Normalmente a gente faz da seguinte forma. A gente adiciona uma seleção, coloca o nome da tabela de histórico que a gente vai utilizar, nesse caso a func_cargo, né? E aqui a gente faz o que a gente chama de subseleção. Como que é feita essa questão? Aqui em adicionar tabela, você vai ter que adicionar mais uma vez a tabela que você quer fazer o filtro, no caso a func_cargo, né? E para você fazer o vínculo com a tabela do step 1 e fazer o filtro de data, você precisa adicionar aqui os campos principais da tabela, nesse caso aí empresa e funcionário. Normalmente eles vão estar em negrito, tá? Pouquíssimos casos que você vai pegar que não vai estar em negrito aqui, porque eles são campos que fazem vínculo com as outras tabelas, né? Então todos os campos em negrito você vai ter que adicionar aqui embaixo. E daí para fazer o vínculo, você vem aqui no primeiro campo. Na tela de coluna, sempre trocar esse mostrar para oculto, porque você não quer que ele filtre esse campo, você quer que ele faça somente o vínculo mesmo. E para fazer a validação. Então, sempre que fizer uma subseleção, os campos que você adiciona aqui tem que estar como oculto. O tipo da seleção, subseleção aqui. E no filtro, pode dar um botão direito, adicionar campo. E sempre selecionar o campo que tem o step underline 1, ponto, o nome do campo que você está adicionando na frente. Nesse caso aqui é o código empresa, então eu vou adicionar aqui no código empresa. Tá? Ele vai puxar essa fórmula aqui conforme o campo que eu selecionar, né? Nesse caso do código de empresa. Ele vai ficar dessa forma, oculto e com o filtro que eu adicionei. No código do funcionário vai fazer a mesma coisa. Aqui oculto, mas pode ver que dessa vez o tipo aqui em cima, ele já está como subseleção, tá? Porque o tipo ele funciona para todos os campos dessa seleção que você está selecionando. Então, quando você alterar um, ele vai alterar para todos. Do segundo em diante, então, é só ter cuidado na questão do oculto aqui, sempre deixar como oculto. E aqui dá um botão direito, adicionar campo. E dessa vez, como é o código func_country que a gente está procurando, adicionar o campo correspondente. Ele vai ficar dessa forma. E daí a questão da data, que é um pouquinho diferente. Tá? A data você tem que colocar como oculto também, mas aqui em filtro, normalmente a gente não quer sempre trazer a última data, né? Porque às vezes, fazendo um relatório para um cliente, por exemplo, ele pode querer listar um relatório de 2016, por exemplo. Se ele quiser gerar um relatório em 2016, então o relatório tem que se adequar como o último cargo da pessoa, o último salário, enfim, o campo que você quer fazer o filtro, dependendo da data que ele informar. Então, como que a gente faz nesse caso aqui? Coloque em menor ou igual, e aqui no valor 1, da mesma forma quando a gente cria um filtro, cria um parâmetro automático, você coloca como P data emissão. Esse é o padrão que a gente utiliza. Se eu colocar outro nome de data, vai dar problema? Não. Mas a gente tenta sempre padronizar para sempre que precisar fazer uma manutenção, alguma coisa assim no relatório, ele vai estar sempre no mesmo padrão, tá? Então a gente adiciona aqui pdata emissão, fecha, e a data vai ter que ser adicionada 2 vezes. Por quê?
Se eu deixar somente uma vez aqui, como menor ou igual ao P data emissão, e eu gerar o relatório em 2016, por exemplo, se o funcionário tiver duas alterações de cargo de 2016 para trás, ele vai continuar trazendo as duas. Então, para evitar isso, eu preciso deixar primeiro menor ou igual a data, né? E esse segundo campo, em vez de colocar como oculto, eu coloco como max. Para ele trazer a última data menor ou igual àquela que eu estou informando. Tá? Depois que você fez isso, a subseleção está praticamente pronta, só precisa vincular ela aqui no step 1. Como que é feito esse vínculo? Adiciona o campo da data aqui embaixo, dá 2 cliques nele, aqui em filtro, botão direito, adicionar subseleção. Aí você vai selecionar a subseleção que você criou e vai ficar dessa forma aqui. Tá? Aquele campo que a gente criou aqui, pdata emissão, ele vai criar também um parâmetro de forma automática, do mesmo jeito que foi quando a gente criou o P-código empresa e P-código funcionário. Ele vai vir aqui em exibir, configurar parâmetro, vai ter aqui a data. Tá? Normalmente a gente faz o quê? Aqui em dicionário, a gente deixa por um padrão que a gente utiliza, que é o DICData, que é para ele buscar aquele calendáriozinho dentro do sistema, para quando o cliente for preencher, né? Quando for jogar esse relatório lá para dentro do sistema. E em vez de data inicial, a gente costuma colocar o mesmo nome do parâmetro, que é data emissão. Pode colocar como requerido ou não, deixar nesse exemplo como requerido, e deixar ele aqui em primeiro para ficar melhor visualmente. Quando eu for abrir aqui, ó, ele me obriga a preencher uma data de emissão. Eu vou colocar aqui a data de hoje, por exemplo. Quando for gerar, agora ele passa a trazer só o último cargo. No caso desse exemplo aqui, a data da alteração do cargo dele é essa, 23/12/2003. Então, se eu pegar, por exemplo, vou tentar pegar uma data inferior. Esse é o... Se eu gerar o relatório ali com a data do dia 22, ele já vai pegar o cargo anterior. Então, ele sempre vai pegar o cargo mais atual com a data inferior àquela data que eu informar na data de emissão aqui. Deixa eu colocar novamente a data de hoje e vou botar para listar todos os funcionários. Você pode ver que agora ele não repetiu mais ninguém, né? Por causa da subseleção. Então quer dizer que a subseleção deu tudo certo. Como ele fez a busca da forma certa ali no funcionário 107, agora ele está trazendo somente o último cargo daquele funcionário específico. Tá? Alguém teve alguma dúvida na questão da subseleção, de como adicionar campos? Alguma dúvida referente ao layout, talvez? Certo, então. Eu vou adicionar aqui a questão do salário também. Da mesma forma que as demais, ele vai fazer a ligação automática. Você pode notar que o nome do campo é o mesmo, né? Data inicial, data inicial. Então, para fazer a questão do salário, seria a mesma coisa que a gente fez na questão do cargo, tá? Adicionar a data aqui, os campos que você quer, por exemplo, o valor do salário. Se eu gerar dessa forma, ele vai gerar com problema, né? Ele vai gerar uma duplicidade para cada alteração de salário que o cliente tiver. Normalmente a gente utiliza bastante nesse tipo de relatório da Folha a tabela func local. Eu vou aproveitar e vou mostrar ela para vocês. Deletar aqui a func salário. Para mostrar também aquele exemplo do município que eu tinha informado lá no início. A func local ela serve para saber quando que o funcionário foi transferido de filiais, por exemplo, esse tipo de coisa. Pode ver que ele também tem o código STAB aqui, o código da filial. Eu vou adicionar aqui a STAB também. A tabela das informações da filial. Certo? Se eu for aqui em visualizar agora, aconteceu aquela questão da duplicidade de novo, tá? Vou adicionar aqui a data da func local só para a gente conseguir
e ver melhor aqui na questão da SQL. Vendo que esse primeiro funcionário aqui, a Carla, que é funcionário 102, ela tem 2 datas de transferência. Então, nessas datas, ela foi trocada provavelmente de filial, de uma filial para outra. Então, por isso que ele está listando 2 vezes. Da mesma forma que alguns outros funcionários, por exemplo, 108 aqui, também está duplicando. Tá? Então, para resolver esse problema, da mesma forma que foi feito na Func Cargo passada. Sobre a dúvida aqui se seria possível adicionar um novo detalhe embaixo, sim, é possível adicionar um novo detalhe, mas para adicionar um detalhe, por exemplo, detalhe 1, e fazer ele listar no relatório, precisa ser apontado isso dentro de um arquivo DPR. Ele seria aqui na aba de código Delphi, tá? Seria por programação daí. Para adicionar um novo detalhe seria somente dessa forma. O que daria para fazer, dependendo do caso, seria adicionar um outro cabeçalho de grupo, por exemplo, para primeiro agrupar, por exemplo, pelo código do funcionário. Para cada funcionário listar o horário dele nesse exemplo que você passou ali na dúvida. Que seria, por exemplo, para listar a escala do funcionário e embaixo o horário, né? Então daria para fazer uma quebra por cabeçalho de grupo. E daí para cada, primeiro, por exemplo, por empresa, como a gente fez dessa forma aqui. E uma outra quebra por funcionário. Aí nessa quebra de funcionário listar o horário, por exemplo. Aí seria possível. Mas para adicionar novos detalhes, só por código Delphi mesmo. Aqui na questão da data, vou fazer da mesma forma que foi feita a func cargo, vou adicionar aqui a func local. Adicionar a tabela. Vou pegar aqui os campos obrigatórios. Colocar aqui como oculto, subseleção, da mesma forma. Exatamente igual foi feito na outra. A subseleção sempre segue esse padrão. Então ele é mais uma questão de decorar mesmo. Sempre selecionar o campo aqui no filtro, colocar como oculto, cuidar o tipo, deixar subseleção, porque se esquecer de trocar o tipo aqui, quando você for fazer o vínculo lá na step underline 1, ele não vai aparecer essa subseleção, tá? Se deixar aqui como seleção, você não vai conseguir fazer o vínculo. Então sempre tem que ter cuidado nessa questão também. E a data da mesma forma que a outra. É menor ou igual. E data da emissão. Por exemplo, se eu errar aqui na hora de digitar alguma coisa nesse sentido, escrever, por exemplo, PDATemisso, o que iria acontecer? O sistema por conta ele vai criar um parâmetro com esse mesmo nome que você adicionou aqui, e daí apareceria lá 2 parâmetros de data. Tá? Então, caso aconteça de aparecer um parâmetro a mais quando estiver fazendo, provavelmente foi um texto que digitou errado aqui na hora de criar o parâmetro da data. Tá? E o último sempre como máximo para buscar a última data menor ou igual àquela que está informada. Aí aqui no step 1, fazer o vínculo da subseleção. E daí no visualizar, ele parou de duplicar novamente, tá? Ele está buscando a última data de transferência só. E assim você tem certeza que está buscando, por exemplo, a filial certa para aquele funcionário específico. Tá? Que é a func local que guarda esse tipo de informação. Eu vou adicionar a tabela município aqui. Ó, como eu dei um cancelar, ele só veio para a tabela de stab aqui, que foi a última que eu adicionei. Tá? Mas aí tem que ter cuidado, por exemplo, se eu quero buscar o município da pessoa, aí assim já estaria trazendo o município errado, né? Porque ele está vinculado aqui no stab. Então, se você olhar aqui a parte de estado e município, também tem na tabela da pessoa. Então, se eu quiser, por exemplo, pegar o município ou a sigla do estado do funcionário, eu teria que vir aqui na ligação, dar um botão direito remover junção, ou dar 2 cliques em cima, ele vai abrir uma tela para você também poder fazer a remoção. Então eu vou remover aqui as 2 junções.
e juntar com essa tabela aqui. Dessa forma, ele vai estar buscando o município da tabela Func Pessoa. Se eu quiser adicionar na tabela Stab, é a mesma coisa. É só fazer a ligação daí somente com a tabela Stab. Se eu fizer a ligação com as duas tabelas, aí ele vai buscar os municípios de ambas ao mesmo tempo. Pode ser que não traga a informação correta que você precisa. Então sempre tem que estar atento com a questão de algumas tabelas que podem ser vinculadas com uma ou mais, né? Para saber qual exatamente você quer buscar. Então sempre tem que cuidar dessa questão das ligações das tabelas também. Eu vou adicionar aqui mais um cabeçalho, só para fazer uma demonstração, pelo código da filial aqui. Ele já criou aqui um rodapé e um cabeçalho para filial. Aí eu posso, por exemplo, nesse segundo cabeçalho, fazer alguma outra. Mostrar, por exemplo, o CNPJ da filial, enfim. Aí fica a critério na hora de fazer a criação do relatório. Ó, pode ver que ele ficou meio invertido aqui os campos. Ó. O primeiro funcionário é de uma filial, aqui, ó, se você olhar o código, o primeiro funcionário é filial 2, o segundo da 3, o terceiro da 1 e assim por diante. Então você pode olhar que aqui ele ficou todo bagunçado. Todos são da mesma empresa, né? Então, na teoria, ele deveria estar em ordem. Mas por padrão, como a gente não colocou nenhuma ordenação lá no início, ele vai listar todo bagunçado, assim, conforme os registros vão vindo. Então, para resolver esse tipo de problema, você pode vir aqui no campo que você adiciona e colocar ordenar. Na hora que você vai visualizar daí, ele ordena por filial certinho. Se você perceber também, ele está com o código do funcionário todo invertido também, da mesma forma. Então, como que funciona para mim adicionar, por exemplo, duas ordenações? Ele sempre vai ordenar da esquerda para a direita. Então, essa questão do código stab aqui, eu posso segurar o campo, puxar aqui para frente, tá? E depois, aqui no código do funcionário, eu coloco para também ordenar. Ele vai ordenar primeiro por filial, porque ele está à esquerda, né? E depois pelo código do funcionário. Quando for visualizar aqui, ele está trazendo agora pela filial certa. Você vai ver agora que eu escrevi errado, filial. Uhum. Está buscando pela filial certa e ordenado pelo código do funcionário. Então, sempre que for fazer uma ordenação, tem que cuidar. O campo mais à esquerda é a primeira ordenação, e depois ele vai ordenando conforme da esquerda para a direita. Né? Então, por exemplo, se eu botar aqui um filtro de código, uma ordenação de código empresa, ele vai ordenar primeiro por filial, depois por empresa e depois por funcionário. E assim por diante. Aí depende como é que você precisa também, você pode só puxar o campo para a esquerda ou para a direita para ordenar da forma que seria adequada para você no caso. Né? Da parte de relatório, a princípio seria isso, a parte mais básica. Né? Eu vou mostrar depois também a questão de um contrato, como que é feito. Porque normalmente os contratos, eles pode ter mais de uma página, né, tudo mais. Aí eu vou mostrar como fazer a questão de um relatório quando tem mais de uma página também. Dessa parte aqui do relatório de listagem, alguém tem alguma dúvida? Talvez alguma pergunta que queira fazer sobre relatórios em geral? Uhum. Certo, então. Eu vou apagar aqui os cabeçalhos que a gente tinha feito anteriormente.
fazer um modelo de contrato, então. Normalmente o contrato a gente utiliza o tamanho aqui do lado 10,5, que é um tamanho de uma página completa, praticamente, né? Só um pouquinho menor para não ocupar, não começar na parte muito alta ou muito baixa aqui, ou acabar ocasionando algum problema. Então a gente sempre por padrão deixa, se for buscar uma página inteira, aqui no 10,5 mais ou menos. Um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo não tem problema. A gente coloca dessa forma para fazer o contrato. Então aqui eu vou te dar um exemplo. Aqui na área de adicionar os objetos, eu adicionei um memorando, que seria um objeto para um texto maior, né? Aqui, por exemplo, você pode adicionar a etiqueta, que é da forma que foi feita antes, que são esses textinhos menores. Ele não vai permitir mais de uma linha, por exemplo, numa etiqueta. Então, quando você precisar de textos maiores, com mais de uma linha, para deixar justificado, enfim, para fazer uns textos mais para contrato ou para algum texto maior, sempre utilizar o memorando e não a etiqueta. Tá? Aqui tem algumas outras opções. Né? Fazer um retângulo, por exemplo, que o pessoal usa às vezes para deixar ao redor da página, né? Que você deixa ele ao redor da página para fazer deixar um retângulo ao redor da página. O pessoal utiliza às vezes. Tem algumas outras opções aqui também. Fazer um círculo. Esse aqui dificilmente vai ser utilizado. Né? Linha horizontal e vertical é mais ou menos a mesma ideia do retângulo, ou para separar um campo do outro, enfim. Pode colocar uma linha aqui para separar uma parte da outra do relatório. Aqui em imagem dá para adicionar alguma imagem fixa também no relatório. Por exemplo, um logo de uma empresa, para um contrato de uma empresa específica, alguma coisa nesse sentido. Mas o formato dela daí tem que ser BMP, o formato da imagem para adicionar aqui. Esses outros campos aqui não são muito utilizados, questão de data, tempo, número de página. Normalmente a gente utiliza, na verdade, mas utiliza de outra forma. Utiliza por aqui inserir, ele vai ter alguns campos aqui. Data, tempo, número de página, contador de página, para caso precise adicionar. Então, se precisar adicionar para buscar a data atual, por exemplo, dá para só dar um inserir data, aí ele cria esse arroba date aqui. Se você quiser também botar no meio de um parágrafo, não tem problema. Ele vai só utilizar esse arroba date que ele vai buscar automático. Mas de caso tenha alguma dúvida, dá para adicionar aqui por cima também. Inserir e adicionar o que você precisa. Também tem as opções normais, né? Etiqueta, memorando. As outras opções também estão presentes aqui. Dá para adicionar por aqui, ou dando o botão direito, adicionar objetos e selecionar eles aqui. Eu vou adicionar aqui alguns parágrafos aqui, só para dar o exemplo. Se a gente for visualizar esse cara aqui, ó, ele vai listar, como a gente deixou até o 10,5, né? Ele vai listar uma página para cada funcionário, que é o padrão no contrato, por exemplo. E ele vai alterar os campos conforme a lista aqui do SQL, da mesma forma que é feito antes. Mas dessa vez ele vai gerar uma página para cada funcionário. Então, no caso de contrato, normalmente é assim que a gente utiliza. Deixa a página até o 10,5, aqui embaixo, o detalhe zero, né? Até aqui embaixo. Se você deixar, por exemplo, essas informações dentro do cabeçalho, já não seria a mesma coisa. Normalmente tem que utilizar
pelo detalhe zero mesmo, porque o detalhe zero é aquele campo que ele duplica conforme as informações do SQL. Então, sempre que for fazer um relatório, cuidar a parte do detalhe zero, que é a parte onde vai buscar o SQL de fato, né? E sempre utilizar ele dessa forma. Aí, se eu quiser adicionar, por exemplo, uma nova página aqui, vamos supor que é um contrato de 2 páginas. Para adicionar a segunda página, não tem como fazer isso sem o código Delphi. Tá? Tem que ser adicionado aqui a questão da DPR. Como é que é feito isso? Aqui a gente tem um DPR padrão, tá? Para esses casos de contrato simples, enfim, que precisa adicionar 2 páginas. Aí você pode estar solicitando, por exemplo, que a gente pode estar enviando essa questão desse arquivo. A gente utiliza esse contrato modelo. Ele é feito em Delphi, tá? E ele é o nosso padrão justamente porque ele tem só alguns campos aqui. Ele tem alguns campos de, por exemplo, p-horário, para trazer o horário por extenso, né? P-horário de forma resumida por extenso. O salário por extenso. Ele tem algumas outras funções que a gente utiliza. Mas, por padrão, para esse aqui a gente vai utilizar somente essa parte aqui, ó. Esse wrap print section que ele utiliza aqui. Ele vai fazer o quê? Ele vai listar o detalhe zero, da forma que já é feito automático, né? O sistema já faz por padrão. E isso aqui indica que logo depois dele executar o detalhe zero, ele vai pular a página, né? Ele vai dizer que é o final da página e vai começar uma nova. E essa segunda linha aqui, que é o wrap print section D1, ele vai fazer o quê? Aí sim, ele vai listar um detalhe 1 no começo da outra página, e assim que terminar o detalhe 1, ele vai entender que acabou a página e vai pular para a próxima. Mas ali no layout, por exemplo, ele só está até o momento com o detalhe 0, tá? Então, como é que faz para adicionar o detalhe 1 e criar, mesmo que eu já tenha DPR aqui, como que eu faço para criar outra página? Aqui no layout, você pode ver que ele vai até o 10,5, né? O primeiro detalhe. Eu posso dar um botão direito aqui e adicionar outra seção detalhe. Ele vai criar aqui o detalhe 1, vai criar o D1. E pode ver que aqui no final da primeira página, ele já não mostra mais nada aqui para baixo, né? Então eu tenho que alterar aqui em configurar o tamanho da página. Por padrão, todos os relatórios são em formato carta, tá? Então eu posso vir aqui em personalizado, por exemplo, e dobrar a altura dele. Então ele vai aparecer até o 22 aqui embaixo. Da mesma forma que a gente utilizou o padrão até o 10,5 no primeiro detalhe, aqui a gente vai até o 20,5. Mais ou menos no 20,5 aqui. Tá? Aí eu posso adicionar outros campos aqui. Tá? Só tem um porém também, que na hora que você for gerar, sempre lembra de voltar aqui o tamanho para o padrão, tá? Você faz a edição na segunda página conforme você precisa, mas na hora de gerar, sempre volta para o padrão carta e depois gera o relatório. Ah, certo. E aqui o Delphi está buscando aqui as informações do código Scala que eu deixei aqui. Deixa eu só tirar essa questão aqui também. Como ele faz a busca ali do horário aqui pelo campo código Scala, se não está adicionado ele vai gerar erro, tá? Então, quando for utilizar um DPR, sempre tem que tomar cuidado na questão dos campos que estão aqui, que ele está fazendo a busca, porque se não existirem eles aqui na seleção, ele vai gerar esse tipo de erro, tá? Então, agora pode ver aqui que tem um funcionário Carla, a primeira página, e já é aqui, ó, primeiro parágrafo, segunda página. Então, ele está gerando para cada funcionário, ele lista a primeira página, a segunda página, e assim sucessivamente. Se eu quiser, por exemplo, adicionar informações na segunda página, eu vou colocar aqui também o nome do funcionário. Só para ficar mais fácil de perceber. Primeiro lista esse primeiro funcionário que é a Carla. Na segunda, é a Carla também, né? Então, depois que ele termina todos os detalhes, aí ele busca o próximo registro. Seria, no caso, aqui a Carmelinda. E assim vai
e assim por diante. Tá? Então, para adicionar uma ou mais páginas, seria dessa forma aqui. Se eu quiser adicionar uma terceira página, por exemplo, eu só copiaria essa parte aqui. Em vez de D1, eu colocaria D2 embaixo. E daí depois eu vou aqui no layout, adiciono o detalhe 2, coloco o tamanho que eu preciso nele, e assim por diante. Pode ver aqui que, como não tem o D2, ele teria sido uma página em branco, né? Mas se eu adicionar ali o D2 e adicionar a informação na terceira página, ele também vai replicar essa informação para a terceira página, tá? No momento ela está em branco, mas ele replica 3 páginas para cada funcionário daí. E assim conforme você precisar. Tem contatos, né? Tem 2, 3, 4 páginas, enfim. E o padrão seria sempre o mesmo. Adiciona novamente esse aqui. Aqui no layout adiciona o detalhe novamente. Dentro do detalhe o que você precisa. E vai gerando mais páginas sempre dessa forma. Sobre a pergunta do uso do A4. Pode sim. Não teria problema utilizar o A4. Mas a gente costuma utilizar o Carta por ser o padrão do sistema mesmo, tá? Dá sim para utilizar o A4 sem problema. Só teria que cuidar da questão das dimensões também, né? Porque daí ele vai alterar as dimensões aqui do tamanho da página, enfim, e o tamanho dos detalhes. Pode ser que tenha algum problema nesse sentido na configuração do relatório mesmo. Mas se configurar da forma correta, não tem problema. Pode utilizar os outros módulos também. Os outros módulos de A4, A5, enfim. Todos os outros módulos que ele tem disponível aqui. Também caso queira... Mas na verdade para o relatório de listagem, né? Aquele primeiro formato que a gente tinha feito. Se precisar também de mais que seja feito em modo paisagem, por exemplo, dá para trocar por aqui. Troca aqui para retrato e paisagem, conforme você precisa. Daí, caso precise mais campos, né, mais espaço e tudo mais, ou precise gerar em paisagem, é nesse lugar aqui que muda também. A questão das margens também aqui que define, tá? Por padrão elas vêm 0,30 todas. E na parte de configuração de folha seria isso aqui mesmo. Nesse lugar você pode configurar tudo. Aqui na parte de etiquetas, esse relatório foi uma etiqueta. Tem alguns relatórios dentro do sistema, né, que são etiquetas de contrato de trabalho, por exemplo, algumas outras etiquetas. Daí para alterar a margem, quantas linhas vão gerar, quantas colunas, a distância entre uma e outra, vai ser tudo por aqui também. Então qualquer configuração da parte de tamanho de página, margem, é sempre nesse ícone aqui do lado do salvar, no configurar. Da parte de relatórios, a princípio seria isso, tá? Foi mostrada ali a questão da subseleção também. Como gerar mais de uma página no relatório aqui pela parte do Delphi. Questão de ordenação, cabeçalhos de página. Alteração dos parâmetros lá na seleção. Do relatório, a princípio, seria isso. Se surgir alguma dúvida de relatório ou lembrar de algum questionamento, pode fazer também durante o restante do treinamento, tá? Agora vamos passar para a parte de layout. Ah, sim, a questão de soma, né? Tá. Vou fazer um exemplo aqui da parte da soma do relatório, então.
Vou criar uma estrutura bem parecida com aquela primeira que a gente tinha criado por empresa, tá? Só para mostrar bem rapidinho a questão da soma. Ah, certo. Aqui, como a gente adicionou o código Delphi antes, ele está quebrando por página como estava fazendo antes. Da mesma forma que ele estava fazendo antes, ele está quebrando as páginas. Vou fechar aqui e só abrir novamente, né? Vou só criar aqui os parâmetros para ficar os filtros, né? Para ficar mais fácil de mostrar a questão da soma. Uhum. Aqui eu fiz da mesma forma que antes, uma quebra por empresa, tá? Então ele vai listar primeiro a empresa 1, depois a empresa 2, enfim, ele vai fazer essa quebra por empresa. Só para dar um exemplo da soma, eu vou colocar aqui no rodapé. Para fazer soma aqui dentro do NReport, você pode fazer também da seguinte forma. Você dá um @sum e entre parênteses você coloca o nome do campo que você quer somar, por exemplo. Tá?
Vou colocar só uma barra aqui para ficar mais fácil de identificar quando é o rodapé e quando não é. Então seria como, por exemplo, nesse caso aqui. Ó. Ele pega os dois códigos de empresa e soma o 4 aqui. Aqui no código funcionário não botei o SAM na frente, por isso que ele trouxe errado ali a soma. Mas isso pode ser usado também para fazer uma contagem de registro, uma coisa nesse sentido. Nesse caso aqui ele somou os dois códigos de empresa, né? 2 e 2, ele somou 4, e no código do funcionário 1, funcionário 2, ele somou 3 aqui. Dessa forma pode ser feita a questão da soma também. E se em vez da soma você quer saber, por exemplo, quantos registros tem num rodapé específico, você pode usar o count. Em vez de sum, você coloca como count. Em vez de fazer a soma dos códigos de empresa, ele vai contar quantas vezes lista. Nesse caso aqui, tem um registro aqui, lista 1. Tem 2 registros, ele lista 2. Aqui tem um registro e assim por diante. Ele pega ali também a quantidade de registros que tem, ou você pode fazer a soma, enfim. Você pode utilizar essas funções aqui, @sum para somar e @count para fazer a conta. Aí sempre lembrar de abrir os parênteses, senão não vai funcionar. E depois botar o nome do campo da forma padrão como utiliza no relatório normalmente, tá? Se é essa a dúvida. Certo. Então, vamos começar a parte de layout. Tá. Vou fazer um layout para a gente fazer uma importação dessa tabela pessoa aqui. Para saber o nome da tabela, da mesma forma que foi passado no treinamento de SQL, tá? Basta você abrir, abrir a tela aqui que você precisa e apertar a tecla F1 em algum campo específico. Né? Nesse caso aqui seria o campo código pessoa, a tabela é pessoa. E em alguns casos, como F1 em algumas tabelas pode ser que não apareça. Em vez de utilizar o F1, tu pode estar utilizando Alt e Enter. Ele vai abrir essa telinha aqui. E nessa tela também você pode ver o nome da tabela. Aqui em nome interno. Sempre vai ter o T na frente. NG é o nome do módulo que essa tela pertence. No caso, ele está aberto do fiscal, mas essa tela também tem no gerenciador de empresas. Tá? Então, na verdade, essa tela é uma réplica da tela do gerenciador de empresas. Por isso que está o NG aqui, não o NFIS. DM é um outro padrão também. E aqui logo depois vai ter o nome da tabela, que é pessoa, que é o mesmo que a gente viu ali na F1. Tá? Então, no caso, essa tabela aqui seria a tabela pessoa. Para fazer um layout, você pode vir aqui em utilitários, banco de dados, aqui no configurador de layout de importação e exportação. Tá? Para criar um layout novo do zero, basta clicar aqui nesse ícone com mais azul, novo layout, e aqui vai aparecer qual tabela que você quer importar. Nesse caso, é a tabela pessoa. Ele sempre vai pedir isso aqui, deseja ocultar campos de link. Aqui ele explica também aqui em layouts de importação, sempre deve ocultar. Normalmente a gente marca o sim mesmo para layout de exportação, tá? Então, quase sempre vai utilizar o sim, só em alguns casos bem específicos mesmo, que daí precisaria colocar um não nesse caso aqui. Tá? Essa aqui é a tela padrão do layout. Tá? Aqui, no campo onde está escrito pessoa, é onde você faz as configurações gerais do layout. Tá? Nesse caso aqui ele mostra que o layout é variável ou não. A diferença do variável por não variável é a seguinte: o layout variável ele é separado, por exemplo, por ponto e vírgula, então, ou pipe, enfim, ele tem um separador. Então, normalmente a gente prefere utilizar a questão do variável, porque o layout que não é variável ele precisa ter uma quantidade de campos bem certinho para cada campo. Por exemplo, aqui no código pessoa, você
pode ver que ele tem posição de início, que é a posição 2, e o tamanho 9. Então vai ter que sempre respeitar exatamente esse número de caracteres. Caso contrário, vai dar o erro na hora da importação. Tá? A gente costuma utilizar a questão do variável também para ficar mais simples de ser feito. Em alguns casos não tem como, né? Se o cliente, por exemplo, vir com um arquivo que não tem separador e tem as posições exatas para fazer a configuração, não pode utilizar o variável. Mas geralmente a gente utiliza justamente por ser mais simples da parte de configuração, tá? Aqui, depois do variável, também tem essa questão do formato da data. Então aqui você tem que informar, por exemplo, se a data no arquivo do cliente é dia, mês e ano dessa forma aqui, separado por barra, separado por pontos, enfim. Ou até sem separador, né? Mas você tem que informar aqui igual como que é o tipo da data que vem no arquivo do cliente, tá? Então sempre tem que ter cuidado nesse campo aqui. Identificador de registro é para quando você tem o identificador na frente, por exemplo, o layout começa com C ponto e vírgula para fazer a importação da pessoa. Então toda linha começar com C ponto e vírgula, ele vai entender que é referente a esse layout. Isso aqui é utilizado para casos mais específicos que tem, por exemplo, importar mais de um layout no mesmo arquivo. Né? Então, às vezes, tem um separador C para importar lançamento de saída, aí o D para importar parte da CFAP, E para importar outra coisa, e assim por diante. Né? Então, isso aqui é só quando tem algum identificador de registro no layout do cliente em si. Esse aqui é o identificador de valor nulo, então sempre que ele encontrar esse tiozinho, ele vai entender que é null, que é um campo nulo, né? Separador é como que é feita a separação desse arquivo, por exemplo, ele é separado por cada campo é separado por ponto e vírgula, separado por pipe, enfim, como que é separado. Nesse exemplo eu vou mostrar aqui por ponto e vírgula, tá? Separador decimal, se é vírgula, se é ponto, como tá os valores lá no layout do cliente, tá? Aí aqui nos campos, uma coisa que sempre tem que reparar é a questão aqui do requerido. Todo campo que aparece aqui como requerido não pode ser nulo de forma alguma, tá? Senão ele não vai permitir importar. Por exemplo, o código de pessoa, por ser um campo auto-incremento, que está aqui marcado, né? Parece que é auto-incremento, chave primária. Se eu colocar ele como ignorar, ele vai gerar de forma automática, tá? Por ser um campo auto-incremento, ele consegue gerar de forma automática. Mas, caso ele não seja, ele é obrigatório ter... Por ser requerido, ele é obrigatório ter alguma informação, tá? Aqui em tipo, pode notar que tem vários tipos para fazer a importação aqui, tá? Tem uma explicação bem detalhada, inclusive, dentro do F1. Se você olhar o F1 dessa rotina, ele explica bem detalhado campo por campo, tá? Pode ser que ajude bastante, tem alguns... Principalmente nessa parte aqui do valor do evento pré-definido, na verdade, né? Ele tem várias opções aqui que já são pré-definidas dentro do sistema, tá? Então, quando você for utilizar aqui o it evento pré-definido, sempre é bom dar uma consultada aqui dentro do F1, que ele vai mostrar todos os eventos pré-definidos que tem aqui por dentro do F1 mesmo, tá? Então, sempre que for utilizar, seria bom ver se já não tem alguma opção para solucionar aquele problema, tá? Aqui os demais, o it campo, ele vai simplesmente buscar o valor do campo que está definido, no caso aqui da coluna 2, né? Ele só vai pegar o valor da coluna 2 e vai preencher aqui no código da pessoa. O valor fixo é quando você quer colocar um valor fixo, por exemplo, você vai importar para uma empresa específica e quer deixar fixo empresa 5. Ou, nesse caso aqui, você quer deixar algum campo fixo, por exemplo, o código do usuário de importação. Uma coisa nesse sentido, qualquer campo que você queira deixar fixo, que ele não leia do layout, né? Quer deixar um valor sempre o mesmo valor. Então você coloca it valor fixo e preenche aqui um valor. Aqui em valor fixo, coloca um valor qualquer, vai sempre trazer aquele valor, independente do que esteja na coluna 2 aqui do layout ou não, ele sempre vai trazer um valor fixo. O it ignorar
é para literalmente ignorar o campo, então ele vai jogar um valor nulo, independente do que tenha também na planilha, não vai nem chegar a ler a planilha, ele só vai ignorar. O it perguntar, normalmente a gente utiliza ele para, por exemplo, um código de empresa específico, quando o cliente vai importar algum lançamento, ele tem um arquivo por empresa, né? Não tem várias empresas no mesmo arquivo, ou tipo, um arquivo para cada empresa. Então, quando ele for fazer a importação, ele vai subir uma janelinha para ele preencher o número da empresa, por exemplo, enfim, o número do campo que você colocou como perguntar aqui. O it master ele serve para fazer um vínculo entre um outro layout que você vai importar e esse. No caso aqui das saídas, por exemplo, se você for importar ver se tem alguma informação aqui para mostrar para vocês. No caso das saídas, por exemplo, que você tem que importar a capa da nota e a CFAB, que são duas tabelas diferentes, né? Essa aqui da capa da nota é LSTOF SAI. E aqui a parte da natureza, LSTOF SAI e CFAP. Para importar duas tabelas diferentes, você vai precisar fazer dois layouts diferentes, né? Então, depois que você fez o primeiro layout aqui, você pode utilizar o bitmaster para vincular ele com o segundo layout. Para, por exemplo, o código da empresa, o código da filial, essas informações assim, ele já buscar do outro layout. Ele fazer a chave do lançamento, ele já faz o vínculo. Para isso que serve o bitmaster. O evento pré-definido é aquela questão que eu mostrei ali na F1. Ele é alguns casos específicos que foram sendo necessários criar um evento específico para isso, né? Que o layout não fazia importação daquela forma, enfim. Aí o pessoal do desenvolvimento cria um evento pré-definido para isso. Então ele já tem alguns parâmetros pré-definidos ali, mas para olhar eles pode ver direto ali na questão do F1, que vai ter todos detalhados bem certinho. O it lookup é para fazer uma pesquisa. Vamos supor, por exemplo, que eu quero importar. Pode ser até aquela questão das saídas mesmo. Aqui quando você vê na tela de saídas, por exemplo, ele tem aqui o campo cliente, né? Que ele busca aqui da tabela pessoa, que é cliente fornecedor. Vamos supor que no arquivo do cliente ele tem o CNPJ do cliente aqui. Como que faria para fazer a busca? Você colocaria aqui o it lookup e aqui no valor você coloca o nome do campo. Nesse caso aqui seria, vamos supor, por CNPJ, né? Seria por inscrição federal, enfim. Preenchendo dessa forma, ele vai buscar dentro do sistema qual cliente que se refere àquele CNPJ, vai pegar o código do cliente e vai preencher de forma automática, tá? Para isso que serve o lookup. E o concatenar serve para concatenar dois campos, mas dificilmente vai ser utilizado isso aqui. É bem raro mesmo a questão quando utiliza esse concatenar aqui. Mas ele serve para concatenar mais de um campo ali no layout. Tá. Vou preencher aqui os campos só para dar um exemplo aqui para vocês. O código de pessoa eu vou deixar como ignorar, né? Como eu falei antes, ele é autoincremento. Por ser autoincremento, a gente pode ignorar. Caso contrário, se ele não for autoincremento por ser requerido, a gente não poderia ignorar ele, tá? Eu vou criar aqui um arquivo, um bloco de notas mesmo, pra gente fazer a importação depois, tá? O nome da pessoa eu vou fazer ele buscar da primeira coluna aqui do layout. O tipo de inscrição federal aqui, por exemplo, vamos colocar como valor fixo 1. Seria aqui CPF, né? Seguindo esses valores possíveis. Nesses campos aqui, às vezes tem algum campo talvez que você não saiba qual informação precisa preencher, alguma coisa nesse sentido, ele tem às vezes os valores possíveis aqui. Se for algum campo que tem uns valores pré-definidos, né? Ele sempre vai ter os valores possíveis mostrando aqui o que é cada um. Nesse caso aqui CPF1, CNPJ2 e assim por diante. Tá. Aqui em inscrição federal eu vou colocar para buscar do arquivo também. Data de nascimento. Porque esse campo, por exemplo, não é requerido. Se eu quiser, eu posso ignorar ele.
A sequência, aqui ele não está mostrando como auto-incremento, mas ele a sequência tem várias tabelas também, que ele é um campo que ele gera de forma automática também a sequência. Da mesma forma que o código pessoa, se eu colocar como ignorar, ele vai gerar a sequência de forma automática, tá? Para colocar como exemplo, eu vou botar aqui o valor fixo 99, só por caso já tenha algum CNPJ cadastrado para ele não gerar erro, tá? Esses campos de endereço que não são obrigatórios eu vou deixar como ignorar todos. Sigla estado eu vou colocar como fixo também. Só para mostrar um exemplo de importação também. Aqui o tipo de fornecedor, vou deixar 0 como normal. Formado aqui embaixo. E nesse exemplo de layout, então, você vai buscar no primeiro campo o nome da pessoa, no segundo a inscrição federal e na terceira a data. Você tem que lembrar que aqui na tabela pessoa, a gente forma a data como dia, barra, mês, barra, ano. Então teria que seguir sempre essa mesma lógica. Como eu tinha colocado ali como CPF fixo, né? Então vou colocar como no mesmo padrão. Aqui a data de nascimento eu vou colocar 1 de 2000, por exemplo. Como a gente colocou lá separado por barras, né? Então aqui tem que ser daquela mesma forma que a gente informou ali. Dessa forma, nesse formato aqui que a gente informou no formato data aqui do início. Uma questão do layout é que sempre que você tem um arquivo, tem que dar um enter e deixar uma linha embaixo, tá? Sempre tem que deixar essa linha aqui sobrando embaixo, independente de quantos registros tem o layout. Sempre tem que ter uma linha aqui sobrando logo depois dos textos que você vai importar. Tá? Eu posso também vir nesse campo aqui, abrir o arquivo modelo, que ele facilita bastante na hora de criar o layout, tá? Que ele mostra aqui na parte de baixo, e para validar os campos também, bem certinho qual campo que ele está buscando cada informação, tá? Então aqui o nome pessoa, a gente colocou como coluna 1, ele aparece aqui em cima, nome P e o nome que está lá, que está aí no arquivo. Aqui no INSCRE Federal, a gente colocou a coluna 2, ele mostra aqui. E a data de nascimento é a coluna 3, ele mostra bem certinho quais campos que ele busca para cada parte do layout, tá? Eu vou dar um salvar aqui. Daí para fazer a importação aqui em utilitários, banco de dados, importação. Nesse primeiro campo aqui, você coloca o arquivo NLI, que foi o criado, que foi o arquivo criado que a gente criou ali agora, layout pessoa.nli. E aqui embaixo o arquivo para fazer a importação. Em cópia de segurança, se você deixar como sim, na hora de importar ele vai criar como se fosse um backup do arquivo, né? Antes de fazer a importação. Pode alterar os dados. Ele serve para quando você tem um layout que em vez de fazer a importação,
você quer fazer alteração de dados, né? Por exemplo, quer atualizar algum cadastro, alguma coisa nesse sentido, tá? E executar a validação final é feito para alguns casos bem específicos, tá? Normalmente a gente recomenda deixar como não por padrão, porque dependendo da tabela, enfim, a forma que você vai fazer a importação, pode dar algum problema na hora de validação. Então, sempre tem que cuidar dessa questão aqui, sempre deixa como não. Só em alguns casos bem específicos mesmo, se já foi feito o layout pensando nisso, aí vai se colocar como sim. Mas por padrão, sempre deixa como não aqui. Ó, quando eu cliquei para importar aqui, ele me disse que o código. Ele deu erro no código da pessoa aqui, no valor do CNPJ zerado que eu coloquei. Deixa eu só. Vou pegar algum do CNPJ teste que ele tem aqui. Só pra gente informar o CNPJ certo, ele senão não vai deixar eu importar. Vou alterar aqui o tipo de inscrição para 2, hein? CNPJ. Aqui na questão, como ele é CNPJ, também pode utilizar essa questão do evento pré-definido aqui. Ele tem um evento pré-definido justamente para essa parte da inscrição federal. Ele valida tanto quando ele vem com a pontuação, como quando ele vem sem. Então ele pode estar utilizando essa questão do pré-definido aqui. Uhum. Tá. Ele está só me retornando como se o CNPJ ele tivesse também incorreto. Na questão da dúvida aqui que vocês me perguntaram, se o campo vier sem informação, a princípio você tem que colocar.
daquela mesma forma que você informou ali. Aqui no converter valores, você pode colocar, por exemplo, o tio, que significa o nulo, igual ao número do campo que você quer. Ou, se possível, falar para eles preencherem com zero o arquivo quando vier. Aí você coloca zero igual ao número que você precisa que ele busque. Nesse teu caso aí do débito do PIS/COFINS. Certo. Sobre essa segunda dúvida da questão do layout do lançamento contábil, precisaria ver bem certo ali a questão de qual campo que você quer fazer a busca, tá? Tem mais de uma forma de fazer a busca pelo it lookup, né? Que, como eu mencionei antes, daria para fazer a busca, tá? Mas essa questão do número da conta contábil eu precisaria ver bem certinho o caso. Qual campo que seria que você quer buscar, né? Ele tem. Ele tem, além do lookup, ele tem a outra forma do evento pré-definido e ele também tem um novo evento. Tem dois eventos, na verdade, pré-definidos que poderia talvez usar para esse campo, que é esse pegar campo tabela, que ele faz a busca também. Ele é uma busca mais avançada, né? É como se fosse um select, na verdade, que ele faz para fazer a busca, tá? Que ele poderia estar utilizando esse pegar campo tabela. E se eu não estou enganado dessa questão, ele tem algum outro também de pegar aqui, ó, pegar conta contábil cliente fornecedor. Se for esse o caso, também pode estar utilizando esses outros eventos pré-definidos aqui também. Aqui na questão do layout, acho que eu vou fazer um layout de lançamento de saída, que eu já consigo mostrar a questão do Itmaster também. Aqui no código empresa eu vou colocar como perguntar, que é daquela forma que eu tinha explicado antes. Eu acho que desse layout eu consigo mostrar a questão do tipo, vários tipos diferentes, acho que fica melhor para exemplificar. Na questão da baixa de duplicata, do questionamento que você fez ali, ele seria somente para fazer o pagamento dela? Ou para importar a duplicata e o pagamento do mesmo, ao mesmo tempo, né? Daí são duas formas diferentes. Se for para importar a duplicata e o pagamento, a duplicata, a parcela e pagamento, né, que são as três partes,
Aí você pode fazer a amarração dos layouts pelo Hitmaster mesmo. Agora, se for só para fazer a questão do pagamento de uma duplicata que já é existente no sistema, aí você tem que fazer uma questão de um filtro para ele buscar essa nota. Tem que filtrar, por exemplo, pelo número da duplicata, alguma coisa nesse sentido, para fazer a busca. Né? Nesse caso do layout de lançamento de saída aqui, vou ter que só criar o arquivo que eu informei para ele pegar a chave do lançamento no primeiro campo. No segundo campo, o número da nota, vou colocar como 1 também. E a data do lançamento. E o valor contábil aqui. Aqui em separador decimal botei vírgula, então no valor teria que pôr vírgula também. Vou colocar aquela linha a mais aqui embaixo. O arquivo para importação ele sempre tem que ser TXT ou CSV, tá? Não dá para importar nos formatos XLS, por exemplo, de Excel. Ele sempre tem que pelo menos converter para tipo CSV, tá? Aqui quando eu clicar para importar, ele vai solicitar aqui o número da empresa e o número da filial. Eu coloquei ali como um, né? Como eu ia te perguntar, desculpa.
Aqui da questão do lançamento, ele tem alguma configuração aqui conforme o número, a espécie da nota, enfim. Ele tá dando um erro na hora de importar por causa disso. Precisaria dar só uma conferida aqui em qual campo que ele está fazendo essa validação, tá? Dessa parte de perguntar, evento pré-definido, valor fixo ou alguma outra questão de layout que você queira fazer alguma pergunta, alguém teria alguma dúvida? E como utilizar algum desses tipos aqui, talvez? Da questão da baixa de duplicata, não sei se chegou a sanar a tua dúvida quando a explicação que eu tinha feito anteriormente. Então, a questão da baixa de duplicata, ela pode ser feita de duas formas, vai depender como você precisa fazer a importação, tá? Se for fazer a importação da duplicata com a parcela e o pagamento tudo junto, né? Precisaria ser feito de 3 layouts. Um para a importação só da duplicata, outro para a parte da parcela e um terceiro para o pagamento, tá? Então, nesse caso ali, precisaria fazer os 3 layouts, fazer o vínculo deles, né? E importar tudo de uma vez só. Não seria um layout normal como qualquer outro. Agora, se você quiser fazer somente a importação do pagamento da duplicata, aí precisaria ter um campo único que tenha no teu arquivo. Por exemplo, o número da duplicata. Normalmente a gente faz pelo número da duplicata. Aí você coloca ali um filtro de lookup, por exemplo, com o código do número da duplicata e esse código dentro do arquivo. Né? Então, quando ele for fazer a importação do arquivo, ele vai procurar o código e assim que ele achar o código, ele importa naquela duplicata em específico. Tá? Normalmente é assim que a gente faz a questão da importação do pagamento da duplicata quando já tem a duplicata cadastrada no sistema. Né? Isso, normalmente é pelo número, como é um número único, né? Então não tem um eventual problema de ter duplicidade, alguma coisa nesse sentido. Uhum. Sobre a questão do Itmaster, o Itmaster serve para vincular dois layouts que você vai importar pela parte das chaves, né? Como se fosse, por exemplo, fazer um join num SQL ou fazer a ligação na tabela como a gente fez antes pelo NReport, né? Seria mais ou menos essa a ideia do Itmaster. Ele faz o vínculo de uma tabela com a outra na hora da importação. Tanto vai ter que importar os dois layouts juntos, né? No primeiro layout você coloca lá como você quer fazer a busca, por exemplo, código empresa, como perguntar, a chave do lançamento, pegar do arquivo, enfim. E daí no segundo layout que você vai fazer vou utilizar o Itmaster para fazer esse vínculo, tá? Mas sim, eles vão estar no mesmo arquivo. É um arquivo para os dois layouts nesse caso. Dependendo do caso, também pode ser feito tanto por partes quanto de uma vez só. Mas para fazer a utilização do Itmaster, tem que importar os dois de uma vez só. Né? Mais alguma dúvida? Se alguém tiver uma dúvida, talvez da questão de relatórios também, ou mesmo da parte de SQL, estrutura dos treinamentos anteriores, pode perguntar. Tá?
Certo, então. Dessa parte aqui da importação da nota, eu vou pedir desculpa para vocês, porque como a gente mexe mais com a parte de banco e não tanto com a parte de sistema, né? Provavelmente deve ter alguma configuração, talvez, da nota aqui que está gerando aquele erro na hora de importar, tá? Mas a ideia da configuração do layout seria essa, tá? Sobre os eventos aqui da parte do evento pré-definido, alguns de vocês já devem ter feito, provavelmente, a questão do layout auxiliar, né? Criar um layout auxiliar para fazer importação fazer alguma validação em outra tabela, enfim. Esse campo novo aqui, evento pré-definido pegar campo tabela, ele foi criado justamente para não precisar ser feito um layout auxiliar para fazer a importação, tá? Como que ele funciona? Eu vou explicar mais detalhadamente ele do que os outros, porque ele é um campo mais novo, né? Ele foi feito recentemente, se eu não estou enganado, no início do ano, um pouco depois. Esse evento ele funciona da seguinte forma: você vai colocar aqui como evento pré-definido, né? Normal, na configuração, e no valor você coloca pegar campo tabela, dessa forma aqui, ó. Pegar campo tabela, ponto e vírgula, o nome do campo, ele funciona na verdade exatamente como um select, tá? Ele vai fazer um select, aqui é o nome do campo que você quer selecionar, né? No exemplo aqui, esse código tab CTB, o nome do campo que quer selecionar, from o nome da tabela, e aqui é qual campo você tem. Nesse caso aqui ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer a validação por esse campo aqui, que fica na tabela CFAP, utilizando o código CFAP. E daí é esse código que você tem que ter no campo que você está usando a pesquisa, tá? Então ele funciona exatamente na mesma sintaxe de um select, tá? Ele vai dar o select no campo que você quer buscar, né? Qual campo que você quer fazer a pesquisa. Esse aqui é o nome da tabela que tu vai fazer a pesquisa e esse aqui é o nome do campo pelo qual você vai pesquisar, né? No caso seria como se fosse o where dentro de um select. Então, esse campo aqui que você tem que ter no teu layout na coluna que tu está indicando, tá? Teria que ter, por exemplo, nesse caso aqui teria o código da CFAP, naquele campo específico do arquivo, né? Ele vai fazer o filtro por dentro da tabela CFAP e vai encontrar esse campo aqui. Daí ele vai fazer como se fosse um lookup, né? Só que mais específico, pegando esse campo de uma outra tabela. Nesses casos aqui, dificilmente vai ter mais de um where, tá? Porque ele é uma condição bem específica para buscar um campo específico que você quer. E o where, como é um campo que você tem que ter no layout, não tem como tu fazer, por exemplo, dois campos para fazer a busca. Nesse exemplo que ele tem aqui, ele vai fazer a pesquisa por filial, dependendo da filial que tiver no teu arquivo, tá? Então, a parte da empresa e filial, ele vai buscar a configuração da código empresa e da código stab que está já no teu layout. Que nesse exemplo aqui também teria, né? No exemplo que ele está dando aqui, na tabela CFAP, enfim, ele seria de fato por filial. Então ele vai fazer o quê? Antes de fazer esse filtro aqui, ele valida esses dois campos aqui, código empresa e código stab. Como que eles estão no teu layout, ele busca por aqui também. Isso, as chaves primárias ele pega antes e depois ele faz o filtro conforme o campo que tá informado ali no evento pré-definido. Ele veio justamente para evitar ter que ficar criando aqueles arquivos auxiliares que era um pouco mais confuso, né, de fazer. Então, justamente para isso que foi criado esse evento. Alguém teria mais alguma dúvida? O princípio da parte de configuração do layout seria mais ou menos isso que faz cada campo, né? E da parte de relatório também, só vou mostrar para vocês antes a questão de duplicar o relatório, tá? Que eu acabei não mostrando. Vou pegar um relatório da Folha como exemplo.
A maioria dos relatórios personalizados eles vêm da folha, né? Porque o fiscal não tem muito. O fiscal contábil não tem muito o que personalizar nos relatórios, né? Talvez uma coisinha ou outra, mas é bem pouco. A maioria dos relatórios vem, tipo, contratos da folha, a própria edição da questão dos cálculos da folha, enfim, para adicionar algum texto, adicionar alguma coisa. Então, para fazer para duplicar o relatório, tem que vir nesse ícone aqui, editar relatório pelo gerador de relatórios. Ou clicar F2. Aí, quando for um relatório padrão do sistema, ele vai trazer essa mensagem, tá? Só é possível editar relatório do usuário. Você pode duplicar o relatório do sistema para poder editar. O que ele vai fazer? Quando você clicar um sim, ele vai, dentro da pasta usuário, que está configurado aqui nas configurações do sistema, ele vai criar um relatório duplicado, um relatório exatamente igual a esse, mas ele não vai mexer no padrão, tá? Ele não permite você fazer edição direto no relatório padrão, justamente para deixar ele de forma padrão, tá? Ele vai procurar aqui, ó, nas configurações do sistema, pastas do usuário, onde está o caminho da pasta, né? Ele vai criar, nesse caminho aqui, um relatório exatamente igual ao padrão para você poder editar. Pode ver que ele já tem várias tabelas aqui, vários campos. Ó. A questão das subseleções aqui embaixo, como a gente tinha feito naquele exemplo, né? Salário, local, escala, enfim. E se eu ver aqui no layout, por exemplo, eu poderia estar editando. Você pode notar que eles têm os detalhes de forma diferente do que eu mostrei ali anteriormente, né? Aqui a parte de detalhe 1, detalhe 2, detalhe 3. Ele tem vários detalhes, mas é pela forma que ele foi feito, tá? Alguns relatórios padrão vão seguir aquele mesmo padrão que eu mostrei dos relatórios novos para vocês, tá? Que a gente costuma seguir quando vai fazer um personalizado. Mas os relatórios padrões, eles geralmente utilizam bastante a questão do código Delphi, né? Então, ele separa aqui por detalhes, por exemplo, para em caso de alguns parâmetros específicos. Se você olhar os relatórios da Folha, a maioria tem alguns parâmetros, tipo gerar LGPD sim ou não, gerar demitido sim ou não. Aí conforme esses parâmetros que você vai marcando ali, ele vai listando um detalhe, lista outro, enfim. Por isso que ele é separado dessa forma, tá? Em vários detalhes e cada parágrafo é um detalhe separado. Justamente para fazer esse tipo de validação e esse tipo de parâmetro funcionar, tá? Então, vamos supor que esse detalhe 4 aqui fosse uma cláusula da LGPD, né? Aí teria lá, gerar LGPD sim ou não. Aí se colocar sim, ele lista o detalhe 4, se colocar não, ele não lista. Por isso que ele é feito dessa forma, tá? Mas também pode ser editado esses relatórios. Só uma coisa que tem que tomar bastante cuidado nos relatórios padrões, principalmente que você vai editar, é a questão do detalhe, tá? Dependendo como você mexe nos detalhes, pode ser que dê algum conflito com a forma que ele está configurado no código Delphi, alguma coisa nesse sentido. Então, sempre que der para evitar mexer nessas linhas azuis aqui do detalhe, tipo puxar ela para baixo, puxar ela para cima, enfim, é melhor evitar, tá? Justamente para evitar esse tipo de problema. A maioria pode sim ser mexido, mas dependendo de como é configurado no Delphi, pode ser que dê algum erro na hora que você mexer para baixo, aumentar aqui o tamanho, enfim. Se quiser adicionar um outro campo, teria que só, geralmente, sempre que for fazer alguma edição da parte de detalhe, principalmente, salva antes para garantir que não vai ter algum conflito nesse sentido aqui. Você diz para... certo. Para fazer esses parâmetros aqui, sim ou não, ele vai utilizar como se fosse dessa forma aqui, ó. Esse P somente ADM é aquele somente admitido sim ou não. Como que ele vai fazer essa validação aqui? Se você olhar, por exemplo, aqui a data do... Ele tem aqui um padrão S que ele cria. Ele vincula aqui com somente ADM, ele cria esse arquivo padrão S, que é um nome de um campo, né? O padrão S e o padrão N. Então, conforme ele vai buscando aqui, conforme você informa lá, ele faz o filtro por esse cara aqui. Mas daí você vai, sempre que você precisar fazer algum filtro, de sim ou não, uma coisa nesse sentido, você vai precisar configurar também no Delphi, tá? Não basta só adicionar ali, você vai ter que mexer na questão do Delphi para conseguir adicionar esses filtros. Esse, por exemplo, também ele é feito ali por dentro do Delphi. Isso. É como se ele fizesse um case e daí por dentro do Delphi ele indica o que é cada um. Aí quando ele cai no S ele faz uma coisa, quando ele cai no N ele faz outra. Mas aí tudo é configurado por dentro do Delphi também nessa questão dos parâmetros.
as variáveis que ele cria aqui embaixo, ele cria somente para facilitar a questão da busca como é feita lá no Delphi. Se ele pega o campo padrão S ou o padrão N, ele faz uma coisa ou outra. É só para facilitar na hora de criar a programação mesmo. Tem alguns relatórios que não vão aparecer essa questão aqui do editar pelo gerador de relatórios. Eles são os relatórios que são do Fast Report daí. Esse aqui que a gente está utilizando para fazer a edição do relatório é o N-Report, né? Essa ferramenta aqui que a gente estava mexendo para fazer a edição de relatórios. Os relatórios do Fast Report a gente não costuma fazer personalizado deles, tá? São raros os casos porque eles são... Geralmente eles são feitos todo por fonte também, né? Então geralmente é o pessoal do desenvolvimento da programação que faz. No caso, se você achar um relatório que não tem esse ícone aqui, certamente ele é um relatório do Fast Report. Ele dá para ser duplicado? Dá. Ele tem essa mesma estrutura de seleção, layout, bem similar ao N-Report, mas a maioria das vezes você não vai encontrar nenhuma tabela aqui na seleção, ou pouquíssimas tabelas, como só da empresa, por exemplo, e não vai conseguir estar fazendo edição, tá? Para mexer no Fast Report, ele teria que ser direto via código-fonte mesmo também. Nesses casos ali. Então a gente já costuma não fazer tanta edição dessa questão dos relatórios do Fast Report. A demanda é bem baixa também, né? Pouquíssimas vezes foi solicitada essa questão da edição de relatório do Fast. Mas, se você precisar fazer edição ou tiver curiosidade para procurar, é esse carinha aqui, NFast Report, e os arquivos de relatório dele, do NReport ele tem a extensão .nrw, né? São todos os relatórios, quase todos os relatórios do sistema tem essa extensão, que são do NReport, e a do Fast Report ele tem a extensão .fr3. São esses arquivos aqui. Todos os módulos praticamente tem um ou outro relatório, mas são bem poucos, né? Se você olhar aqui na pasta usuário, relatório, o relatório da folha que a gente fez, ele vai estar aqui, ó, documentos, contratos, no mesmo caminho que você encontra ele aqui por dentro da folha, né? O padrão, relatórios, documentos, contrato de experiência. Ele vai criar uma pasta dentro da sua pasta usuário justamente com essa subdivisão ali. Ele já cria no caminho que você fez a duplicação do mesmo. Certo? A princípio seria isso. Se alguém tiver mais alguma dúvida. A princípio, então, seria isso. O treinamento vai ser gravado também, igual os outros treinamentos no decorrer da semana foram, né? Eles vão ser disponibilizados depois para vocês pelo time de marketing, tá? Eles vão pegar primeiro essa questão do vídeo e depois a gente disponibiliza para vocês daí. Certo? Um bom dia para todos. Até mais.